todo o entendimento que tem nos dado até hoje. Agradeço por tudo que tem feito por todos nós, pela proteção divina. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos na quarta lição. A palavra da verdade. É o tema da gente hoje. Luiz, que palavra é essa que a Rebeca está dizendo? Pois a palavra do Senhor é verdade, Ele é fiel em tudo o que faz. Olha, foi inteligente, ele deu textual. Mas é a resposta. Que palavra é essa? Verdade. Que palavra é essa da verdade? A Rebeca está se referindo aqui. A palavra da verdade é entender. Aqui muita gente fala verdade e que não vai falar mentira, né? Eu estou quase na trave. A Bíblia, quando fala a palavra da verdade, está falando de quê? De quê? De quê? De Deus. Não é? Sandriela, já disse isso aí. Está falando de quê? José Pagano. Pedro. José Pedro. Não, Deus. Está falando de quê, José Pagano? Quando a lição está dizendo aqui, a palavra da verdade, está falando de quê? Que palavra? De quê? A palavra da verdade é o livro da Bíblia. Está chegando bem perto. Quando a gente fala. Está chegando perto. Que palavra? Da verdade. Que palavra é que essa é? A palavra da verdade. Que palavra? Deus é verdade. Chegou muito bem perto. A palavra da verdade. Então nós vamos estudar rapidamente hoje sobre a Bíblia Sagrada. Que maravilha. Não é, meu amor? Então vamos lá. Hoje todo mundo vai participar um pouquinho. Comece aí falando. Primeiro tópico, a biblioteca de Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca com 66 livros. Esses livros foram escritos ao longo de 1.500 anos por aproximadamente 40 autores. Ela fala de vários tipos de pessoas, lugares e situações. O mais interessante disso tudo é que, apesar de tanta gente ter escrito em lugares e épocas tão diferentes, tudo está relacionado ao mesmo tema. Deus revela-se ao mundo. Não há outro livro semelhante à Bíblia, pois ela foi inspirada por Deus. Às vezes a linguagem pode parecer um pouco difícil, mas atualmente é possível encontrar Bíblias em versões que facilitam a compreensão das Escrituras. A palavra de Deus revela-nos exemplos de pessoas que de alguma forma tiveram participação na história da revelação de Deus à humanidade, independente de aparecerem personagens comuns ou ilustres. Com as narrativas de vida dessas pessoas, percebemos que o ser humano é pecador e carece da graça de Deus. Ô irmãos, normalmente um livro, quando é escrito por alguém, quantas pessoas escrevem um livro? Exemplo, o livro de geografia que vocês já estudaram, de ciência, de literatura, quantas pessoas escrevem um livro normalmente? Não foi uma pessoa? Só uma. Só uma pessoa. Não precisa de 10 pessoas, o Everson, para escrever um livro, só uma. A Bíblia, não. A Bíblia começa a ser escrita num período de 1.500 anos. Quantos anos tem o Brasil, vocês estão estudando? Sim? 500 anos, estamos na casa dos 500. 526. Estamos na casa dos 500. Estamos na casa dos 500.
A Bíblia foi escrita em 1500 anos, ou seja, 3 vezes 500. Então, Moisés, que escreveu Gênesis, jamais conheceu Mateus, que escreveu Mateus. E Isaías, que falou de Jesus, lá no capítulo 59, lá no capítulo 63, no 53, ele jamais conheceu Jesus, que veio aparecer 750 anos depois do que ele falou sobre Jesus. Então perceba, a Bíblia tem coisas que só a Bíblia tem. Você quer aprender sobre geografia? Lê a Bíblia. A Bíblia fala de geografia. Quando, pastor? No princípio criou Deus os céus e a terra. A geografia fala de quê? Da terra. E a terra era sem forma e vazia. Geografia. A Bíblia fala de ciências. A Bíblia fala que Deus criou os mares, criou os peixes, criou os animais, criou o homem. A Bíblia fala de biologia. A Bíblia fala de literatura. A Bíblia fala de matemática. A Bíblia fala de português. Eu não vou dizer as referências, para a gente não tomar tempo. Aí não vale tudo isso. A Bíblia fala todas as matérias. Todas as matérias. A Bíblia fala de coisas que já aconteceram, de coisas que estão acontecendo, de coisas que vão acontecer. Como assim? A Bíblia fala de coisas que já aconteceram. A Bíblia disse, está escrito na palavra de Deus, como eu disse aqui, que Deus criou o mundo. O mundo foi criado dele? Foi. Então já aconteceu. O mundo foi criado. A Bíblia fala de coisas que está acontecendo. O que foi que a Bíblia disse que ia acontecer? Ia chegar um tempo onde ia se levantar pai contra filho, filho contra pai, país contra país. Está acontecendo. E a Bíblia fala de coisa que ainda vai acontecer. Exemplo, a Bíblia diz que Jesus vai vir buscar a gente, que somos crentes. Vai acontecer. Então ela fala de hoje e de amanhã. Passado, presente e futuro. Qual outro livro tem a capacidade, a estrutura, a profundidade da Bíblia? Nenhum. Qual o livro mais vendido, irmã Giovânia, no mundo? A Bíblia. Qual livro é mais conhecido do mundo? A Bíblia. Qual livro não tem contradição? Ou seja, Isaías não disse assim, Jesus Vai nascer uma virgem e não nasceu. ele vai nascer de uma virgem e não nasceu. Não, Jesus nasceu de uma virgem. Mas só que o camarada falou 750 anos antes. Então a Bíblia é um livro muito completo. Entenda, para se fazer as leis nos países mais antigos, exemplo, Turquia, exemplo, vamos citar aí, um país persa, que ele está na lista da onda hoje, Irã, exemplo, algumas leis do Irã, exemplo, Marrocos. Esses países são países que têm freio de ano. Então, eles se basearam na Bíblia. Por quê? Porque até para criar leis, a Bíblia ajudou a acontecer isso. Qual lei a Bíblia ajudou a criar? A lei da gravidade. Por que a lei da gravidade? A lei da gravidade diz, a paz do Senhor, irmão Jesus, a lei da gravidade diz que tudo que está aqui, se eu soltar, ele desce. Ele não sobe. A Bíblia não tem. A Bíblia já dizia que a não ser que tenha atrás aquele mas, entendeu, irmãos? Eu fiz uma ligeira pesquisa aqui. Eu vou só informar porque vocês não sei se vocês gostam de decorar, mas perceba,
Eu sei uma coisa. A Bíblia, mais fácil, né? A Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, 1189 capítulos. O que são capítulos, do Nicole? Não sabe. A Maria está toda para responder. O que são capítulos? Na Bíblia, o que são capítulos? É aqueles números. É aqueles números grandes. E versículos? Os pequenos. Então, a Bíblia tem 1189 capítulos, 31.173 versículos. 700 mil palavras e 3 milhões, vou dizer aqui, 3 milhões ponto 5 letras. Ela fechada é um livro, aberta é o quê? A boca de Deus falando. A boca de Deus falando. Porque tudo que Deus pensou para a humanidade, está onde? É por isso que eu sou de uma geração que as pessoas que não entendiam o que era ser crente, diziam, vai pro um livro da capa preta. Né? E hoje não, hoje nós estamos bem relaxados para isso. Porque tem um celular, porque tem um tablet, mas no meu tempo, eu não sou velho, estou bem conservado. Não entendi que ele leva para a rede da não tinha um crente que não usasse Bíblia. Vocês acreditam nisso? E até que não sabia. E se por acaso o camarada aceitasse Jesus e não andasse com Bíblia, aí um outro que viu ele aceitando Jesus, uma semana de crente, disse, meu irmão, o senhor ainda não tem Bíblia? Não, que tem que ter. O senhor não sabe o que está perdendo. Eu vou lhe dar uma. Todo mundo tinha a Bíblia. Tinha um irmão que antigamente que não sabia nem ler, abriu a Bíblia de cabeça para baixo. Mas eles ficavam tão felizes, abraçavam a Bíblia, pegaram a Bíblia. Eu não mando que você vai dizer, mas naquele tempo nem da francesa, quando o centro vinha, passava de outro frente tinha dele, então eu não como que um deu uma Bíblia minha mãe, da hora eu fui em casa. Agora tem um menino lá na família que nada, era ela guardada dentro do fundo do dizer, sabe? Do fundo do baú. Então eu guardava até o documento do menino dentro desse menino. Olha, tá lá bem, muito interessante, ele pode me dar um tempo que eu. Agora que era A sogra da minha ex-nora, né? Ela não sabia, era uma senhorinha, ela não sabia. Mas sabia que era grávida. Ela sabia, o pastor dela falou assim, mesmo que você não sabe ler, você tem vontade, você vai lendo o seu pensamento. A palavra de Deus é o que vale. A postura dela está na Bíblia lendo. Todo dia ela lê a Bíblia. minha mãe ganhou. Você O registro das Escrituras. Os escritores bíblicos foram coatores que contribuíram com suas experiências pessoais, com suas formas próprias de encarar a vida e com suas percepções dos fatos. No entanto, e acima de tudo, a maior contribuição foi sua sensibilidade espiritual, pois foram direcionados pelo Espírito de Deus para registrar a história. Deus não escolheu apenas homens poderosos, mas também pessoas simples e humildes. Os profetas, por exemplo, eram muitas vezes homens simples, que tinham medo, problemas familiares e sentiam-se cansados e fracos. A Bíblia não é um livro de perfeição, ela é o relato do relacionamento entre Deus e a humanidade, que contém a revelação da natureza perfeita de Deus, da sua fidelidade e da sua justiça. Não há livro melhor do que a Bíblia. As maiores aventuras, a maior prova de amor, os mais lindos poemas, as melhores palavras de sabedoria, as cartas mais bonitas, os mais diversos exemplos de vida, tudo está na Bíblia. Irmãos,
A Bíblia é maravilhosa, por quê? Porque não foram só pessoas simples que escreveram a Bíblia, só os pobrezinhos, só os mais sem cultura, não. Teve esses que escreveram a Bíblia. Moisés era doutor, formado em 12 faculdades. 12 faculdades. Pedro era semi-analfabeto. Mas os dois escreveram a Bíblia. Inspirados pelo Espírito Santo. Aí eu comecei a pensar para explicar para vocês. Mas como eu consigo explicar o que é inspiração? Aí eu comecei a pensar. Nós chegamos aqui, aí a maioria de vocês tinha um medo absurdo de um negócio chamado microfone. Eu até cheguei a imaginar que vocês pensavam que o microfone morria. Às vezes eu encorro. Eu vou lá e tiro um pouco do fogo. Tira o quê? Um pouco do fogo. Do fôlego. E é? O que é inspiração? De forma bem chula, eu vou explicar para tentar fazer vocês entenderem. Quando é que eu recebo uma inspiração? Você vai cantar um hino ali, e você está nervoso. Mas eu não, eu nunca fiquei nervoso para isso. Mas a minha esposa disse que fiz. Aqui mais não, né? Ela disse que não. Aí, Eu fico, se eu for para outra igreja, o pessoal chama ela para cantar, ela está bem assim, não. Ela deve entender nós, né? Então eu não canto não. mas eu não canto mais nem porque eu fico nervosa. É porque realmente eu não sei cantar. Eu sou desvirtuada, a minha voz é feia. Sabe cantar, mas me deu uma cantada que até hoje sempre. A cantora ficou Aí, moço, vocês vão ali cantar um hino. E vocês vão nervosos. Eu vou esquecer a letra. Mas quando você chega aqui, você começa a cantar, aí você sente a vontade de chorar, se emocionar, sentir a presença de Deus, dizer amém, aleluia, glória a Deus. E não só você quando está cantando. As pessoas que estão lhe ouvindo também sentem o desejo de cantar com você, e daqui a pouco elas também estão emocionadas. Vocês já perceberam isso? Já? A gente começa a cantar sem nenhuma pretensão. Cantar, porque chegou o momento de cantar, claro, vamos fazer para Deus sempre. Mas de repente aquele hino transforma o ambiente de uma forma que você, quer dizer, eu, né? Tenho vontade de parar. Vontade de continuar ali para mais uma hora. Mas quando eu comecei, eu não estava com esse pensamento. Mas quando a gente canta, o Espírito Santo começa a trabalhar no ambiente, porque o irmão ali deu glória a Deus, o ali disse amém, o outro lá disse louvado seja o Senhor. E aquele ambiente foi transformado pela inspiração e pela presença do Espírito Santo. Daqui a pouco, o ambiente é tomado de uma alegria. Aí um levanta a mão, outro chora, outro ali bate palma. Vocês viveram isso ou é coisa da minha cabeça? eu estou fazendo de a toalha. Não é? Inspiração do Espírito Santo é quando você faz algo que a boca é sua, a voz é sua, mas quem toca os corações é quem está usando, e é o Espírito. Pois não, irmão, pode dar um dado. O senhor pensou só, né? Aí, perceba bem. A Bíblia foi escrita porque o Espírito Santo inspirou pessoas. Usou pessoas para escrever. Porque se a Bíblia não existisse, André, como é que a gente ia saber como o mundo foi formado? Se a Bíblia não existisse, como é que a gente ia saber como foi que foi criado a América? Como foi que começou a história do mundo?
Um homem pecou. E é por isso que a gente não está no paraíso. É por isso que a gente não faz para sempre tanta dor, às vezes. Por causa do pecado do homem. O nosso pai Adão. É a Bíblia que faz a minha informação. Interessante que arqueólogos, como não, não é arqueólogo, não, o arqueólogo não, é o... Ele foi pesquisar a Bíblia e acabou se convertendo. Augusto Cury é um camarada alto padrão. Ele disse, eu vou mostrar que a Bíblia é errada. Aí começou a investigar as histórias da Bíblia. Pesquisar, questionar. Qual o resultado? Augusto Cury acabou se convertendo a Cristo. Ô, patrão, é por isso que, no caso, é por isso que a gente deve se dedicar às três pessoas, né? Deus, o Pai e o Espírito Santo. É tudo quanto a gente gosta de pedir em nome de Jesus. E que o Espírito Santo, o modo de curar, o da inteligência, sabedoria, é isso? Ele nos expulsa a fazer algo na obra de Deus, para Deus. Por exemplo, uma pessoa que está aqui na igreja e ela tem uma inteligência para fazer algo. Pastor, eu pensei em a gente construir o templo, mais à frente a gente fazer assim, 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 assim. E ninguém tinha pensado naquela ideia. E quando a gente para pensar naquela ideia que o irmão teve, a gente, uma coisa fenomenal, vai ficar bonito. Vamos fazer. Inspiração. É capacidade que você recebe que Deus lhe dá. Que você... Esse é o trabalho do Espírito Santo no momento. Por exemplo, não é só aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque é o Espírito Santo que nos convence de que somos pecadores e que precisamos nos arrependermos. É o Espírito Santo que faz isso. Foi o Espírito Santo que mandou a gente para cá. Então, quando a gente está orando, é o Espírito Santo que está nos auxiliando em oração, que muitas vezes a gente não sabe o que falar. Às vezes a gente só chora. É o Espírito Santo que interpreta para Deus aquilo que nós estamos sentindo. Mas eu vou sair rapidinho e vou voltar. Quando nós viemos para cá, a gente não sabia absolutamente nada de como começar. Mas Deus disse, vamos. Só que a gente vem assim, não vamos desobedecer, vamos fazer. Mas tem medo. Tem medo. Está para quê? Aí quando a gente chega aqui, a gente chega aqui, a primeira ponta que a gente bateu foi esse pessoal aqui. A senhora liberou o espaço, não pode fazer tudo aqui, não sei o quê. Só que o filho dela, dias depois, quando soube, não, vai ter tudo não. A gente não quer tudo aqui não. E agora? Aí foi quando apareceu, conversando assim com a criança, não, pode fazer tudo aqui na frente. E som, caixa, mesa, instrumento, não pode, posso nenhum levar poeira. É a desgraça que acaba com o instrumento, som, poeira. E os carros passavam ali e tinha muita poeira. Eu disse, Jesus, a gente não tem condições de pagar aluguel. Também não tem condições de ficar aqui. Porque tem muita poeira. O cliente tem uma intenção maravilhosa, um coração maravilhoso, mas a gente precisa de um lugar. A gente não tem condições de pagar aluguel. E eu olhei dali para essa casa aqui. E alguma coisa me disse, pergunta aqui alguma. Procurei saber. Isso ainda não entendeu não. Isso aí não quer botar em São Paulo. Eu quero o telefone dele, não consigo o telefone dele. Isso foi no sábado. Na quarta eu estava falando. E
Quando eu falei com ele, eu disse, fica aí o tempo que quiser, passa o que quiser, derruba parede, levanta parede, fica aí. Isso é o quê? Direcionamento de Deus. Agora, se eu disser que eu sabia que Deus ia fazer isso, mentira. Foi acontecendo aos poucos. Tem coisa que Deus abre o leque assim e diz, olha, tem coisa que ele vai. Agora, tudo é direção do Espírito Santo. Por isso que a gente, cristão, crente, pastor, ou não sendo pastor, irmão ou irmã, tem que estar com a vida diante de Deus a mais alinhada possível, porque você precisa dessa conexão, dessa direção. Já chegou pessoas aqui que eu disse, Deus, eu dou oportunidade, e eu disse, não. Até hoje pessoas não entenderam. Mas já chegou pessoas aqui que dou oportunidade, sim. Mas por quê? Direção de Deus, irmão. Se você não tem mais na direção de Deus, você se ferra em muitas coisas. Precisa. Agora, para isso, conheça um pouquinho a palavra, ore um pouquinho, pergunte. Vocês, com certeza, vão se apaixonar. Sim, foi. Então, irmãos, o Espírito Santo, como eu estava perguntando, dá a inspiração. Jesus dá a resposta quando você pergunta. E Deus, ele está. Qual a função de Deus, Jesus e Espírito Santo? Para deixar bem claro isso. Como eu disse na aula passada, Jesus disse que para o nome dele ser glorificado, você tem que pedir através de Jesus. Aí quando o pedido chega diante de Deus, que está lá carimbado, que foi pedido através do nome de Jesus, aí Deus olha e diz, sim, rapaz, ele pediu com fé, pediu. Aí Deus diz, então vou responder. Aí ele responde. Aí quem nos entrega o presente enviado de Deus? Deus manda e eles obedecem, então, né? E leva para ele. Eles vêm buscar e leva para Deus, né? A intercessão. Eles vêm buscar e leva para Deus. Eu acho assim que às vezes É porque não é o pai que ele a gente faz um pedido, Deus responde aquele pedido e a gente não entende. Como a eu estava devendo dinheiro. Aí eu digo, Deus, aquele homem só chega aqui, segura ele lá, quando eu receber meu dinheiro. Faltavam 3 dias do dinheiro para receber meu dinheiro. Como chegou. Aí eu disse, deixa aí, disse que eu cuidei do voto. Não, o sistema não me diz isso, né? O sistema não aceita, não. Eu disse, José, eu pedi tanto a Deus para o senhor saber que você está no dia dessa vez, eu não. Para ser aceitado, eu falei, né? Demorou um segundo, chegou um menino, eu disse assim, tu tem esse dinheiro para me prestar? Ele disse, tem, vou em casa buscar. Uns 3 dias para gente pensar assim. Deus não segurou o homem, né? Mas na hora ele enviou o lanche, ficou o menino que vai trazer o dinheiro para me ajudar. Exatamente. Uns 3 dias foi que eu fui pensar. Foi do jeito que a senhora pediu, mas foi do jeito que respondeu. Foi do jeito que Deus queria, né? Aí chegou, aí eu disse assim, Deus me tirou o ano, porque se ele chega naquela hora ali, não vai querer pagar o homem. Desse jeito. Desse jeito. Por nada o menino chegou. Muito bem. Prossiga. O 2. O Salmo da Palavra. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia, com 176 versículos. Você sabe qual é o tema principal dele? A resposta é a palavra de Deus. Este salmo fala sobre a necessidade de conhecer a palavra de Deus e de ser um servo obediente. O Salmo 119 é dividido em 22 sessões, com grupos de 8 versículos. E cada uma dessas sessões é representada por uma letra do alfabeto hebraico. Veja em sua Bíblia, por exemplo, que a palavra é acima do versículo 33. Isso significa que nessa parte do Salmo, em seu idioma original, todos os versículos de 33 a 40 começarão com essa letra hebraica, é. O fato de cada palavra começar com a letra correspondente da sua seção revela que esse salmo é um texto cuidadosamente elaborado.
Acredita-se, o 2.1, acredita-se que o Salmo 119 tenha sido escrito por Esdras. Provavelmente o autor teve o objetivo de facilitar sua memorização e de reafirmar o compromisso de judeus que retornavam do exílio babilônico com a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de receitas, e mesmo sendo nosso manual de vida cristã, nem sempre há respostas prontas, mas Deus nos deu intelecto para analisar questões e encontrar instruções diante dos princípios que Ele nos apresenta em Sua palavra. É impressionante a vontade do salmista de conhecer e viver a palavra de Deus. Ele conhecia muito bem o poder da palavra em sua vida e queria desfrutá-la ao máximo. Prova disso é o que ele diz nos versículos 17 a 19. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. O Salmo 119 é mesmo muito diferente de tudo na Bíblia. Vou dar só um resumo, porque se a gente fosse aprofundar aqui, 3 horas não dá. Vamos lá. A Bíblia é um livro que tem uma cultura judaica muito grande. Quantos de vocês chamam Bíblia? Só tem José? Está com Bíblia. Vou mostrar a cultura judaica através de um texto que vocês vão ver. A cultura judaica era o seguinte: todo menino homem. É porque tem um menino hoje que é essa mulher, né? Todo menino homem, ele tinha por obrigação todo dia decorar um pedacinho do Pentateuco. Um pedacinho do Pentateuco. Só que teve um período que eles disseram: a gente vai ensinar também de uma forma ou cantada ou falada. Porque nenhuma forma de aprendizagem é melhor do que a repetição. Repetição. Como é que eu vou decorar as coisas? Repetindo. Como é que eu decorei meu CPF? Repetindo. Meu RG? Repetindo. Meu nome de trás para frente, de frente para cá? Repetindo. Tanto é que eu sei, na mesma velocidade, contar de 5.000 para trás ou de 5 ou de 20 para frente. Treinamento cerebral. Israel entendeu isso. Aí Davi criou o Salmo 136 para o povo de Israel repetir. Salmo 136 é o mais repetido dos salmos. O que é que diz o Salmo 136? Não aprendi. Abre aí o Salmo 136. Não decorei. Qual a palavra mais repetida no Salmo 136? Bendize. É bendize. Chegou perto. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. O outro versículo. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilha, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Pronto. Ele vai o salmo todo, porque a sua benignidade é para sempre. Porque a sua benignidade é para sempre. Porque a sua benignidade é para sempre. Ah, o menino judeu aprendi o salmo fácil. Por quê? Porque ficou um gatilho no salmo. Qual o gatilho do salmo? Ô meu filho, você aprendeu o Salmo 136? Qual é o Salmo 136? É aquele que repete uma palavra direto. Ah, já sei. A sua benignidade parece essa. Por que vocês ficaram? Por que você memoriza uma coisa? Você repete. Por que a gente não decora? Por que a gente não repete? O cérebro não é treinado a repetir. Enquanto eu não decorar, eu vou repetir. Aí, irmãos, o povo de Israel disse: vocês, meus filhos, antes de sair,
antes de ir brincar, antes de ir para a escola, antes de tomar café. Vocês vão ter que decorar o Pentateuco. Você imagina decorar 50 capítulos do Gênesis, ele decorar 40 capítulos do Êxodo, decorar mais 40 de Deuteronômio e decorar mais, não sei, 76 de números. Você decorar isso, mas era lei. Para quando o menino completasse 12 anos, chegar na frente do sacerdote e citar. Por isso que o povo judeu tem um dos melhores QIs do mundo. Você sabe o que é QI? Capacidade de aprender, de gravar, de inteligência. Por quê? Porque desde lá atrás eles são treinados, né? Posso fazer uma pergunta? Bom, como foi que naquela época não existia papel nem escrita assim como hoje e foi preservado tudo que nós temos? Porque suponhamos que, graças a Deus que não, né? Suponhamos que eu fosse o pai de vocês tudo. Aí eu sabia de Gênesis a Deuteronômio. Ele ia passar para você decorava, ia passar para ela, decorava, passar para ele, decorava. Então eu podia morrer com aquilo. Porque no meio de vocês tudinho, vocês iam passando. E o conteúdo nunca morreu. E eles, agora é fantástico. A gente é a geração que menos decora. Por quê? Está desse maldito aqui. Está desse maldito. E naquela época é impressionante, né? Porque eles passavam da maneira que recebia. Era confiável, ele não aumentava nem diminuía. Eles passavam exatamente como eles ouviam, como eles aprendiam. Então eles eram fiéis àquilo que os pais ensinavam. Eles não acrescentavam nem tiravam. Aí o Salmo 119 foi dividido em 176 versículos e em 8 períodos. 176. 8 períodos cada parte. 8 versículos. Onde cada 8 estava fazendo as pessoas inculcarem o conteúdo. Então, nós somos privilegiados. Sabe por quê? A Bíblia, há pouco mais de 800 anos atrás, a Bíblia completa tinha 52 quilos, pesava mais que a José. A pessoa, será que a gente vinha para a igreja com a Bíblia? Se a Bíblia pesava 52 quilos? Hoje, a Bíblia tem cerca de 600 gramas. Enorme. Era transportado por pelo menos 2 homens. Era porque naquela época, Josefa, a escrita era desenho. Era em forma de desenho, não era as palavras que a gente conhece hoje. Ela não entendeu. Por exemplo, deixa eu usar uma frase aqui e vocês vão entender, em forma de desenho. Choveu, eu esqueci o termo. Choveu, vou usar uma frase aqui. Choveu em uma noite enluarada. Aí o que é que eles faziam? Eles não escreviam. Desenho de chuva, desenho de uma noite com a lua. Aí eles iam entender. Choveu em uma noite
Agora, ou pelo menos por que ele não escrevia? Por que ele desenhava? Por que você acha que hoje os desenhos são tão diabólicos? Por quê? Eles são ultra chamativos nas cores, que mudam de cor a cada 3 segundos, para pegar a atenção da criança de 3 meses de idade. Porque através do desenho, a criança arquiva aqui, que ela não sabe ler. Aí quando ela vê, o neto da frente fez isso. Como é o nome daquele desenho que ele. Mas aí foi pelo ouvido mesmo, dele. Sim, mas ele, quando ouvia, já olhava para a tela. Como é o nome daquele desenho? A tela e a música atrai a criança a memorizar. Vamos acelerar o processo. Sobre a lua, tu vai falar só do seu que na secundária? Entendeu? Sobre eu não sei fazer bem essa pergunta. Eu vou dizer, como eu vou dizer, não importa que nem eu pegar nas casas, como não sei o que da lua. Eu não entendi bem direito, mas eu vou prestar atenção nesse negócio aí para fazer essa pergunta. Não acho que seja. Assim, o significado da lua, o que é o significado da lua? Assim, tem muita gente que só planeja as coisas através da lua, né? Pela habitação da lua, a plantação, né? Vou guardar um brilho, programa, essas coisas assim, não, cantar na casa da lua. Né? Eu vou falar assim. Não, porque minha mãe, os mais estudiosos assim, dizem que o mundo, o ano é feito de ciclos. O que são ciclos? Períodos de tempo. A cada 3 meses, o ser humano passa um ciclo. A cada 3 meses, o seu cérebro se renova as células de forma graduativa. A cada 3 meses, o seu corpo entende que você está passando por um processo de mudança. A cada 3 meses. Então, a cada 3 meses é uma mudança de ciclo. Então, a cada 6 meses são 2 ciclos. Então, quando a lua está minguante, No caso da lua são 4. passou um ciclo. Quando a lua está cheia, 4 luas. é outro ciclo. Quando a lua está, esqueci o outro termo, nova, é outro ciclo. Então, cada período daquele era um período onde as pessoas entendiam. Às vezes as pessoas se programavam até para fazer filho quando a lua estava cheia. Porque havia uma crença de que quando a lua estava cheia, o menino ia nascer com saúde, o menino ia nascer mais inteligente. Isso é tudo teoria. Não, mas com relação à lua, os antigos, eles se guiavam nas estações justamente por isso, né? A lua, eu não lembro, mas assim, tipo assim, vamos dizer, a lua nova, eita, é o período que nós vamos preparar a terra para a plantação. Aí vinha a lua tal, é o período de a gente limpar a terra e tudo mais. Porque só veio aparecer calendário, está com menos de 1000 anos. Está com menos de 1000 anos que vai aparecer calendário. E relógio. Antigamente, as cidades só tinham um relógio na praça. Mas não tinha relógio. Então a questão da lua é porque assim, as pessoas olhavam para a lua e aquela estação era propícia para aquilo. Tipo assim, a lua tal, a gente sabe que vai chover. Quando a lua estiver nesse formato, é o tempo de chuva. Aí o que acontecia? Por exemplo, os besouros começavam a voar. Essas coisas começavam, aí eles olhavam, a lua está dando sinal de que vai chover. E as outras criações também. Comida saía dos buracos, aquela coisa toda. Tudo isso era uma maneira deles identificarem que as coisas estavam acontecendo, né? E que ia acontecer. Até as vermes, a gente toma remédio pela fase da lua. Pela fase da lua. Eu queria só fazer uma observação com relação a gente gravar as coisas.
eu não sei se vocês já prestaram atenção. Isso eu acho que 95% das pessoas. Quem aqui tem o número do celular do esposo ou da mãe de cor? Quem aqui tem? Não, eu só sei o dele. Eu não sei da mulher, não sei da mãe, Eu não sei do só pai. sei de mim. Vocês entenderam? E tem gente que nem do dele sabe. Quando eu olhar no celular. Vocês entenderam como a nossa memória se habituou a olhar tudo no celular? Confiar no celular? Antigamente a gente sabia o número de todo mundo. Eu tinha, quando eu comecei a trabalhar, já tinha celular, mas a gente não era habituado nessa coisa do celular. Eu gravava o número dos clientes, gente. Dos clientes, aqueles que eu mais atendia, eu gravava. Hoje me pergunto, eu só tenho o dele gravado. Eu não sei da minha filha, eu não sei do meu filho, eu não sei da minha mãe, não sei disso. Eu sei da data do nascimento de 90% dos meus parentes. Mas porque no início... A gente se acomoda e a mente fica enferrujada. Hoje é todo mundo que tem, muito ruim para a pessoa decorar. Mas pelo menos o mais que a gente usa, né? A gente não O meu decora. menino mais novo, esse mais novo que está aqui, ele só faz a fuga dele deve estar com dá certo. Assim, não é aquele branco, ele só pode, é porque ele feijão de milho para batata, tem aquele tempo certo. Se não for o tempo certo, a gente tem que agora feijão não pode Eu dar falo hora de o tempo errado e tá certo. Mas eu vou fazendo tudo Bota aí. veneno e tem um tempo certo que você guarda. Não precisa nem botar Não dentro. precisa nem botar Mas é veneno. verdade. Mas eu consiga. É o 3. Então, gente, manual para a vida. Certamente você sabe o que é a Bíblia. E até ainda com a sua Ana. E até anda com a sua debaixo do braço. Mas você a conhece de verdade? Todo crente diz que a Bíblia é um manual para a vida cristã. Mas você consegue encontrar nela aquilo que precisa para agradar a Deus e fazer a sua vontade? Leia a resposta em sua Bíblia. O texto bíblico citado é uma carta que Paulo escreveu ao jovem Timóteo para escrever. Paulo escreveu uma carta enquanto estava preso em Roma. Essas palavras são os últimos registros do apóstolo que, apesar de revelar um homem sofrido e cansado, ele permanecia fiel à palavra de Deus. Você quer ver o defeito do brasileiro? Quem já comprou um som novo? Aqui de casa? Uma TV, um celular, um micro-ondas, um fogão novo, zero. Wilson, você comprou um celular novo, zero. Agora, onde é que está o manual? Onde é que está o manual do celular que você compraram, da TV, Assim, do liquidificador? Eu guardo. Não, certo, você guarda. Agora, quem já leu o manual? Eu não li não, tô tão preguiça de ler. Ler, olhar alguma coisa que eu Não é Deus, eu tenho certeza que leu tudo. já li. Funcionou, né, irmão? Tá aprovado. Seu Maurício, leu todos. E é comprido, não tem tanta coisa aqui pra Isso não é problema. uma coisa desse tamanho. Você já leu todos? Sim. Eu faço, Eu- se quebrar, quando vier uma pessoa deitar, Eu já queimei um equipamento meu, porque não li o manual. No manual estava dizendo aparelho que vem com a chave seletora em 110. Eu não li, cheguei em casa, perdi o liquidificador. Se eu tivesse lido. A Bíblia é o manual do crente. Quer errar menos? Leia a Bíblia. Quer acertar mais? Leia a Bíblia. Quer crescer financeiramente? Leia a Bíblia. Você vai. Quer aprender a falar bonito? Leia a Bíblia.
Quer aprender como tratar a esposa? Leia a Bíblia. Ao beijo. Já tem esposa? Hein? Tem de Timóteo ou tem de parece feito, né? Não. Provérbios. Provérbios 31. Irmão Luiz, é uma beleza como a gente deve entender uma mulher. Você quer ser inteligente? Leia Provérbios. Você quer ser romântico? Leia Cantares. Você quer aprender poetizar? Leia Salmos. Você quer saber de história? Leia Juízes, Josué, Daniel. A Bíblia tem tudo, absolutamente tudo. Papai dizia, eu não preciso procurar nada se eu já tenho a Bíblia. É por isso que antigamente, hoje em dia, ler a Bíblia, que lá não diretamente, mas o povo que a gente vai lendo, vai criando a conclusão que esses povos mais velhos, porque de contar essa história. E essa história que esse povo conta, é tudo da Bíblia. Eu escutei muita história do mais velho. E hoje eu lendo a Bíblia, estou percebendo que é a mesma história que eles contaram para a gente, você está dizendo, ninguém pode contar aquelas histórias. É as mesmas palavras que tem na Bíblia. E o livro de Provérbios, principalmente. O livro de Provérbios, eu sem querer querendo, né? Fazendo pesquisa e fui lá e tentar, é porque eu não desbarrei esse negócio, aquele negócio todo, bem dizer assim. Tá batendo as botas, não sei o que, por onde tá onda? Ficou lá no céu onde batendo as botas, no Fofinho do Júlio, não sei onde. Ele está esperando por a bezerra de mamada. Olha, isso tudo tem no livro de Provérbios. Mas tem mais outras coisinhas, viu? Eu tinha aprendendo aqui as histórias daquele povo mais velho. Então, irmãos, perceba, a Bíblia tem tudo. A Bíblia tem tudo. Agora, aí o pastor Monsenhor dizia assim, pegue qualquer livro, dê no presídio e vá lá um ano depois. Os preços vai estar pior. Agora pegue a Bíblia, dê no presídio e vá lá um ano depois. E pelo menos um vai ter aceitado Jesus. Você sabe por que surgiu a história do Gideão e da última hora? Ou seja, aqueles Novos Testamentos desse tamanho? Porque eles entenderam que quem lê a Bíblia muda a vida. Então, se a gente sabe que quem lê a Bíblia muda a vida, vamos fazer um Novo Testamentozinho para dar de graça a todo mundo. Aí tem nos presídios, nos hospitais. Tem um período que foi. Eu lembro deles. Aquele Novo Testamento capaz, depois o Novo Testamento capaz. Uma febre. Por quê? Aquele Novo Testamento, quem lembra, tinha o Novo Testamento todinho, tinha mais 2 livros. Qual era ele? Salmo. Por quê? Porque a Bíblia muda a vida do ser humano. O forró não muda, o reggae não muda, o pagode não muda, o funk não muda. Mas a Bíblia muda. E quantas pessoas eu conheço que diz, eu mentia pra burro. Agora depois que eu aceitei Jesus, eu traía mulher pra caramba, mas depois que eu aceitei Jesus, não traio mais. Eu comprava e não pagava, mas depois que eu aceitei Jesus, compre e pago. Por que esse camarada? Foi só porque ele foi lá na frente, dobrou o joelho e disse, eu sou crente? Não. Porque ele ouviu a Bíblia. Ele leu a Bíblia. A Bíblia muda a vida do ser humano, a história do ser humano. Que ela é a verdade absoluta, né? Verdade absoluta. Porque tem pessoas aí que dizem, a minha verdade é relativa. Ou seja, o que é verdade para mim não é para você. E não existe isso. Para Deus, Lê mais um pedaço, irmão. é a verdade absoluta. 3.1, a carta instrutiva. Paulo sentia a ascensãozinha e via em Timóteo uma oportunidade de continuidade do seu ministério. O apóstolo desejava levar a palavra de salvação a todos os homens. Timóteo era jovem, mas assumiu o propósito de liderar a igreja em Efésio, com a condição do poder salvador da mensagem do Evangelho. A formação judaica de Paulo e Timóteo dava a eles profundo conhecimento da lei de Moisés e dos profetas. Para eles, o Evangelho de Jesus era a confirmação da palavra de Deus. Na carta a Timóteo, Paulo chama a atenção do seu querido amigo para os ensinamentos da sua infância, que compreendiam
os rolos do Antigo Testamento. Paulo diz que as Sagradas Letras poderiam torná-lo sábio para a salvação. Paulo foi instrutor de Timóteo. Timóteo aprendeu com a avó Lloyd e com a sua mãe. Esse nome da mãe de Timóteo? Eu disse. Verdade, obrigado. Aprendeu com Eunice, a mãe e a avó Lloyd. Aí Timóteo, ainda na casa dos seus 23 anos, foi pastor. Por quê? Porque desde pequeno a avó estava, meu filho, Bíblia. A mãe estava, meu filho, Bíblia. E Paulo, tome Bíblia. Isso me faz lembrar de alguém que eu vi crescer. Todos os dias, principalmente de segunda a sexta, ninguém sentava à mesa sem antes ler a Bíblia. Ninguém. Mas não quero ler não, não quer não. Não vai tomar café não. Mas eu estou com fome. Como a Bíblia. E depois eu não nada. Mas, e depois, para aquela criança, ler a Bíblia não foi uma obrigação, foi um hábito. E por virar hábito, aí não ficava sem Bíblia. Sabe por que a gente não gosta de ler a Bíblia? Porque nós não criamos o hábito. É uma vergonha para mim, irmão, muitas vezes. Eu fico editando o vídeo 3 horas no telefone e só fico 1 hora ouvindo a Bíblia. Edito o vídeo 3 horas no telefone e só tiro 1 hora para oração. Então, não bate a conta. Se você quer ter facilidade de passar, de crer, de se converter, de amadurecer, escuta a Bíblia. É de graça. É um trabalho bem feito, esse trabalho de Bíblia de áudio. Não tem como você não entender o que a pessoa está falando. Você entende. E de tanto ouvir, você está fora. Eu não consigo. Deus nos deu um privilégio absurdo. Eu sei 100 hinos do cantor e uns 200 hinos da harpa. E alguns versículos da Bíblia. Por quê? Eu era obrigado a isso. E dizia, eu no pensamento dizia com meu pai, miserável, usando a Bíblia para acusar de mim. Usando a Bíblia para me obrigar a fazer as coisas. Quem já viu fazer as coisas para Deus obrigado. Se eu dissesse isso, eu ficasse comigo, mas eu só pensava. Aí, velho, aos 45 anos, eu peço perdão a Deus e digo, louvado seja Deus pela vida do meu pai, que me obrigado. Não vou não vai. Pode mandar não, filho. Fica aí sem comer, viu? E quem queria ficar sem comer? Vocês vão pensar que eu sempre fui afim de comer. Maurício, lê aí um pedaço. 3.2. 3.2 Escrituras inspiradas. Paulo conhecia muito bem as Escrituras e ao converter-se ao Evangelho, identificou que nas palavras escritas pelo antigo profeta e por Moisés havia muitas referências ao Messias, ou seja, ao Jesus que ele encontrou em sua viagem para Damasco. Ele tinha convicção de que toda a Escritura tinha inspirada por Deus, porque ele mesmo teve a oportunidade de comprovar isso ao lado da sua vida. Paulo
reconheceu a mão de Deus sobre os homens que, assim como ele, colocaram-se à disposição do Senhor. Continue. 4. Importância das Escrituras. Você sabe da Bíblia? Como vamos anteriormente andar com a Bíblia debaixo do braço é fácil, mas é aplicá-la à sua vida. É muito fácil envolver-se com milhares de coisas ao mesmo tempo e assumir muitos compromissos. Até acredito que você seja bem dedicado e goste de praticar tudo o que acontece em sua igreja, mas está cheio de compromisso. Não substitui o seu relacionamento com Deus. Saiba, todo relacionamento se constrói com identidade e com Deus. Com intimidade e com Deus. Isso só é possível por meio da leitura da palavra, da oração e da oração. A Escritura revela a vontade de Deus e a oração estabelece o diálogo com o Senhor. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais se torna parecido com Ele. E não é a Bíblia na sua mão que faz a diferença. A sua vida é uma carta aberta para o mundo. Então se vê nela. Veja como o salmista se relacionava com a palavra de Deus e siga o seu exemplo. Como pode o jovem manter para a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda-me no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Interessante isso. Terceira vez. O rapaz, o escritor disse aqui que a Bíblia na sua mão só não tem importância. Como assim, meu Deus? Foi uma coisa absurda. Mas o que foi que ele me dizia aqui? O que foi que ele me dizia aqui? Você tem ela na mão, mas você tem que ter conhecimentos. O médico passa para você um remédio. O médico passa para você um remédio. E você passa na farmácia e compra. Eu duvido que você tome sem você ler isso. Ele só chega para você e só vai lá, compra esse remédio aqui, você vai ficar bom. E você vai tomar como? É de 8 em 8 horas? É de 6 em 6 horas? Como é que a gente vai saber para ter o resultado perfeito? Não é receita. Não é receita. A Bíblia é a nossa receita para termos uma vida diferenciada. A Bíblia é a nossa receita. Está com fome, velho? Não é. Estamos perto. Então perceba, se você lê a Bíblia, aí você vai ver no Salmo 39, versículo 11, aí Davi disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí se você ler na Bíblia, você vai ver o verso 105, Davi dizer: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Então, se você tem a Bíblia, você não anda no escuro. Se você tem a Bíblia no coração, você não pega. O que o escritor quer dizer, José, foi o seguinte: se você tem na mão, mas não tem no coração, Não vale. então, para ter no coração, eu preciso fazer com que o que está escrito na Bíblia entre ou por aqui ou se eu não faço, você porque a Bíblia tem esse poder assim?
Está tudo marcadinho. Se eu não faço entrar a palavra de Deus, alguma coisa vai entrar, mas vazio não fica. Então, será que eu vou permitir que o diabo bote no meu ouvido e entre tudo que ele quiser botar e eu tenho uma Bíblia e não coloco? Então, mas eu não sei como eu ouvi a Bíblia, porque eu vou dizer para o Senhor, eu acho cansativo ler, eu não tenho tempo para ouvir. Irmãos, em um pendrive de 4 GB você consegue colocar toda a Bíblia em só no espaço. Em todo celular você tem espaço para baixar um app de uma Bíblia. Qualquer celular funciona tranquilo. Se você não quiser no celular, você tem o YouTube. Se você não quiser no YouTube, você tem o Face. Se você não quiser no Face, você tem o Instagram. Você tem o Google. E se você não quiser nenhum desses lugares, na Bíblia, mas não deixe de ouvir. Está aparecendo a resposta da Bíblia. Nem todas as vezes sai certo, mas a gente como cristão precisa. Precisa e muito. Você está plantado, precisa da terra, precisa do veneno, precisa da enxada, precisa do arame, precisa da cerca. A gente crescer como cristão precisa da Bíblia. Simples assim. Mas eu não consigo acostumar meu filho a ler a Bíblia. Quantos anos ele tem? Tem 3. Tem Bíblia ilustrada, eu consigo dar para ele. Então perceba, a gente tem facilidade de aprender tudo. Por que não consegue aprender a Bíblia? Eu, sinceramente, eu fico me perguntando certas perguntas que às vezes eu tenho dificuldade de entender. O 5. Um livro para todos os povos. Por muito tempo, os hebreus foram os únicos a terem a oportunidade de receber Deus como Senhor. Israel foi o povo que nasceu da promessa de Deus a Abraão, escolhido para mostrar às outras nações a bondade e a fidelidade do Senhor. Mas Deus tinha planos ainda maiores, alcançar todos os povos da terra com a sua salvação. Paulo fala dessa salvação em sua carta aos cristãos de Roma e chama a atenção para uma questão muito importante. Como as pessoas conhecerão a salvação se não conhecerem a palavra de Cristo? E como conhecerão a palavra se ela não for divulgada? Essa necessidade de tornar o Evangelho conhecido fez com que os primeiros cristãos tivessem iniciativas importantes para que a palavra de Deus, até então registrada em rolos, fosse mais acessível. Continuar? Tradução e popularização. Alexandre o Grande tem tudo a ver com a popularização da Bíblia, sabia? Cerca de 300 anos antes de Jesus nascer, Alexandre conquistou a Pérsia e passou a dominar o mundo antigo. O grego passou a ser a língua mais usada e logo ficou claro que as escrituras precisavam ser traduzidas do hebraico e aramaico para os judeus, para que os judeus continuassem a ter acesso à palavra de Deus. O grego tornou-se uma língua universal. No quarto século... Qual a língua universal hoje, meninas? Qual a língua que hoje o mundo precisa aprender a falar hoje? Hoje. Qual a língua mais conhecida que a pessoa diz? Eu queria aprender a falar inglês. Qual é a língua? Não sabe? Maria. Irmão, isso respondeu certo. A língua mais desejada para se aprender e mais estudada nas escolas é o inglês.
Nessa época aqui, era o grego. Estou devolvendo. No quarto século depois de Cristo, cópias das escrituras já circulavam traduzidas em várias línguas. Nessa época, os cristãos haviam chegado à China e à Índia. Um estudioso chamado Jerônimo isolou-se em um mosteiro em Belém e dedicou-se a traduzir os textos originais das escrituras, hebraico e grego. Ele levou 23 anos para completar o trabalho de traduzir a Bíblia para o latim. Essa tradução recebeu o nome de Vulgata, versão comum. Quando Jesus nasceu, o mundo estava em uma nova era, a romana. Hoje, um movimento de globalização. Sem os recursos de hoje, mas para a época foi uma revolução. Os cristãos da era romana contribuíram muito para o avanço do Evangelho. E não foi porque viviam em um mundo maravilhoso, ao contrário. Essa foi a época em que mais sofreram perseguições e morte. Mas os tempos difíceis fizeram com que a fé fosse renovada e o Evangelho espalhado. O que seria de nós se não tivéssemos acesso à palavra de Deus? Muitas pessoas investiram sua vida para que o alcance à palavra fosse possível. Há pelo menos 2 tipos de sabedoria: a que se adquire pela capacidade de discernimento e a sabedoria que vem de Deus. Devemos buscar a sabedoria divina. Afinal, somente Deus, por intermédio do seu Espírito e da sua palavra, pode dar-nos a compreensão das coisas espirituais. Nós, cristãos, precisamos desse entendimento para lidar com os desafios da vida. Irmãos, louvado seja Deus pela vida. Quem foi que passou 23 anos traduzindo a Bíblia? Jerônimo. Pela vida de Jerônimo. O camarada passar 23 anos sem ganhar nada. Emerson, para traduzir a Bíblia do grego para o latim. Ô, irmão, pensar nessa ação. Eu não sou ninguém, não. Será que eu ficaria 23 anos traduzindo a Bíblia que tem 3 milhões,5 letras de uma língua para outra, sem ganhar nada? Imagina quanto esse homem gastou de tinta, de papel, na época dele, que tinta e papel é uma relíquia. E os irmãos do tempo de Roma disseram: a gente pode morrer, mas o Evangelho vai passar de geração para geração. Pode matar a gente, mas eu vou continuar pregando de geração para geração. O Evangelho não vai morrer na minha geração. E sabe o que me incomoda? E parece que a nossa geração está dizendo que o Evangelho morrer na minha geração, está tudo certo. Isso me incomoda. Porque a gente tem dificuldade de transmitir o que a gente sabe, que a gente aprende das pessoas, que elas queiram ou não queiram ouvir. Por quê? Pastor, eu não sei pregar. Sabe não? Tudo bem. O que foi que Jesus já fez na sua vida? Ele já me curou disso. Ele já tirou a minha sonho. Ele está restaurando a vida do meu marido. Ele curou meu filho da catapora. Eu aceitei Jesus. Hoje eu vivo muito melhor do que no tempo que eu não conhecia Jesus. Eu não tenho raiva daquela pessoa que eu tinha ódio a ponto de morrer. A raiva saiu. Mas isso é uma pregação que você pode passar para quem você quiser. Sabe o que você está fazendo? Transferindo o Evangelho. Porque se você morre hoje, as pessoas vão dizer: eu conheci Jesus através da Fátima, do Ulisses, do Remilson, do Everson, da Josefa. Mas as pessoas hoje não querem nem que as pessoas saibam que ele é crente. Porque senão vai ser uma maldição. Como já de mim, eu trabalho na escola. A gente precisa ser crente na verdade. Eu sou da época que quando eu ia evangelizar, eu recebi cuspe na cara e um balde d'água.
E eu olhei no pastor e disse, vamos voltar para casa, a minha situação. Eles voltar. Começou agora está 3h10. E o custo desceu aqui, eu só fiz assim. Passei na calça e prossegui. Hoje, vou amanhã, eu quero cuspir na minha cara. A gente precisa ser crente, aprender a ser crente como esses camaradas aí. Eu posso morrer, você pode me matar, mas você vai ouvir outra coisa. Não, pastor, quando eu cuspir na cara, só pegar assim no pescoço, assim, ó. Só não vou lhe dar um tapa porque eu não sou crente. Quando eu levei para os paradas, eu não falei não, mas o pastor, o pai do Alcione, falou para a mulher, Deus abençoe. Ela é muito difícil. Você tem que ser crente, irmão, você precisa ser crente, mas é aquele crente. É o evangelho onde você chegar, as pessoas precisam olhar para você e dizer, se for para ser crente, menos do que irmã Fátima, eu não quero. É daí para cima. Eu quero pregar como ela, eu quero cantar como ela, eu quero ensinar como ela, eu quero falar de Jesus como ela, porque ser crente como ela é bonito demais. Aí Deus, quando ouve alguém falando isso de você e de mim, diz, valeu a pena eu ter permitido esse menino, essa senhora, esse rapaz, esse moço, essa adolescente nascer, para hoje as pessoas estarem falando isso dela, divulgando o evangelho que eu coloquei no coração dela e dele, através do conhecimento da palavra. Eu não conheço a Bíblia. Você pode dizer assim, o senhor conhece? Conheço não. Mas o pouco que eu conheço, eu preciso passar para as pessoas. Minha esposa aqui é testemunha, irmãos. Eu várias vezes já baixei o vidro do carro em pleno sinal vermelho e olhei para a pessoa assim e disse, Jesus te ama e quer mudar a sua vida. E a pessoa baixou o olhar assim, agradeceu e começou a descer a lágrima aqui do olho. Eu tenho vergonha, já fui para esse menino pro shopping, vocês querem aprender a evangelizar? Quero. Foi que houve? Eu de cadeira de roda. Você conhece Jesus? Jesus ama a sua vida, quer mudar a sua história. Jesus morreu por você. Ah, tá, obrigado. Faça uma visita à igreja mecânica esse final de semana. Foi assim ou não foi? Ah, pastor, eu tenho vergonha, joga no lixo isso. Eu não tenho coragem de pregar. Pregue com a sua vida. Se você não tem coragem de pregar com a boca, pregue com a vida. Ah, meu. Eu estou aqui falando mal da Josefa. Rapaz, a Josefa não vale nada. É isso que dá uma moleque capulosa que só piolho. Aí alguém ouve aqui e diz, você está falando de quem? Da Josefa. Que Josefa? Josefa é dama. É isso. De jeito nenhum. Depois que ela entrou na lei de crente, que é como é que eu fosse aqui, depois que ela entrou na lei de crente, está uma mulher diferente, roupa diferente, fala diferente. Você já viu como ela passa cantando hino para a igreja? Você já viu? Pergunte a fulana. Quando ela falou de Jesus para ela, esse Jesus, ela falou para ela, ela estava com a dor de cabeça, ficou boa. Foi não. Pergunta ela. Ela fez uma oração por ela, ela ficou boa. Você sabe o que ela disse? Olha, você tá depressiva? Vá na igreja, minha filha, Jesus vai mudar a sua vida. Foi não, velho. E ela foi? Foi. E aí? A depressão subiu. As pessoas, você tem que ser, eu tenho que ser crente assim. A gente não pode ser. Mas senhor, irmão, eu estou na escola. Poxa, foi me disseram que tu anda na igreja lá. Eu disse, eu vou lá, mas eu fico. Não. Sabe, eu tive uma vida perturbada na escola, porque as pessoas mangavam da minha forma de andar e partia para cima. Um período, não foi toda a vida também, não. Um período. Mas, quando as pessoas diziam, e é crente. Aí chegava lá para a pessoa que eu tinha brigado, sou amigo,
perdoe, eu não posso estar fazendo isso não, eu perdi a cabeça com você. Agora, por favor, deixa eu pedir uma coisa com você, não perdi outra comigo não. Por favor, faça não. Não, esquece. Ô, pastor, os crentes aqui andam assim, volta e volta, entendeu? Nós vamos chegar nesse padrão. Em nome de Jesus. Evangelismo, né? Nós vamos chegar. Visita é coisa que a igreja precisa fazer. Como a gente falou lá no começo, hoje a gente deu uma parada nisso. Mas em São Paulo anda, né? A irmã Fátima estava doente semana passada, e sabe que é a melhor coisa para nós? Quando eu que sou crente, sei que a irmã Fátima está doente, assim que eu puder. Ô irmão Luiz, como é que está a irmã Fátima? Está bem? Estive olhando por ela. Opa, ela está melhor. Melhorou bem. Foi mesmo. A gente vai fazer isso. Nós não somos intrigados, nós somos irmãos. Eu sei que o irmão Renilson está internado. Ô pastor, o irmão Renilson está internado. Foi ainda não? Não, rapaz. Oi, está internado? Ô meus irmãos, no grupo da igreja. Irmãos, ore pelo irmão Renilson, que ele acabei de saber que ele está internado. Mas é o quê? Não sei, porque ele vai estar internado. Vamos fazer uma oração? Vamos. Senhor nosso Deus, cura o teu servo, traz ele para a família dele. Eu não sei o que ele está doente, mas o Senhor pode curar. E a gente tem fé para isso, nós estamos orando para isso. Em nome de Jesus, de enfermidade, suma da vida do irmão Renilson agora. Aí você está com a vida diante de Deus, certinha. Aí o Espírito Santo disse, sim, rapaz, onde é que são os céus? Olha, tem um crente fiel lá das 7 casas, clamando por uma cura de um irmão dele. Aí Deus olha, aí vem uma comitiva de 20 pessoas orando. E dos 20, tem 15 com fé e uns 5 assim. Aí Deus olha e diz, estão orando com fé. E na minha palavra está escrito que se eles pedirem no nome de Jesus, que é meu filho, com fé, eu respondo. Espírito Santo, leva a resposta. Aí terminou a oração, 1 hora depois, 2 horas depois, sabe quem teve altas? Renilson. Aí Renilson chega aqui, irmão, louvado seja Deus. Eu soube que a igreja orou por mim, na mesma tarde que vocês oraram, eu recebi alta, eu fui curado, a doença sumiu. Aí a sua fé que orou, que está aqui ouvindo, sim, respondeu a Deus. Depois da oração da igreja, não está respondendo o meu problema, independente de que problema seja. Funciona assim, não? Tão simples. Né? Demonstra você chegar com você. O diabo queira ou não. Na sua forma de vestir, na sua forma de falar, na sua forma de cumprimentar as pessoas. Aí eu chego aqui. Diz aí, então, virado. Diz aí. Não, faz o meu irmão. Como é que você vai fazer isso? Está bem? Está bem com o sono? Mas aí uma noite resolve. Mas isso é crente. Se a gente não fez a diferença até a gente tentar, vai fazer aonde? Estou errado? Agora, para acontecer isso, ô Maria, precisa primeiro fazer o que mesmo? Ler? Ouvir? Aí se você não quiser ler nem ouvir naquele minuto ali, escuta o louvor. Que dentro do louvor tem vida. Sim, bacana. Terminou? Lê a conclusão. Você já sabe que o Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia e que o tema central dele é a palavra de Deus. Mas você sabe que se conhecer a Bíblia profundamente pode tornar-se mais sábio do que as pessoas que estão à sua volta? Uma coisa é ser inteligente e entender muito de qualquer matéria. Outra coisa é ter sabedoria para agir nas situações difíceis e discernimento para fazer as escolhas certas. Salomão pediu a Deus inteligência ou sabedoria? Salomão queria o melhor, e sabedoria é muito melhor do que inteligência.
No Salmo 119, de 97 a 104, o autor declara que ele tem mais discernimento que os seus professores, porque medita na palavra de Deus. E também entende melhor as coisas do que os idosos, pois obedece àquilo que Deus estabeleceu. O salmista revela que nem os mestres, nem os idosos sabem o que ele sabe, porque o conhecimento que vem da parte de Deus é muito melhor do que qualquer outro. Nada é mais importante do que ter um relacionamento com Deus. Guarde isso em seu coração. Para concluir rapidamente, qual a diferença do sábio para o inteligente? O sábio porque a sabedoria vem de Deus. O inteligente ele busca a inteligência. Eu estou bem perto. Qual a diferença do sábio para o inteligente, Everson? Simples. O sábio, aliás, o inteligente, é difícil errar. O sábio, E o sábio? quando erra, sabe por lá. Sábio. Difícil de errar. Em outra palavra, o inteligente, ele sabe como sair do buraco em que ele caiu. O inteligente. O sábio, nem no buraco ele cai. O inteligente, ele tem inteligência para sair da situação que ele se meteu. Difícil. Ou seja, se ele cair num buraco, ele tem inteligência para conseguir se levantar, sair do buraco. O inteligente, esse é o inteligente. O sábio, nem no buraco ele cai. A sabedoria dele faz com que ele passe longe. Desvia, né? Está entendendo? Quem não gostou diz amém? Meus irmãos, Tinha uma. Tem um conto, né, um provérbio, que um rei ele estava procurando como é o nome daquela pessoa que manobra a carruagem. Ele estava procurando um cochilão para manobrar a carruagem do rei. E ele mandou cavar uma vala e ele queria ver quem daqueles, aí tinha 3 candidatos, quem dos 3 ia fazer a coisa certa, né? A coisa correta. Aí o primeiro, ele passou para que o rei não corresse perigo. Ele queria uma pessoa que fosse capaz de conduzir ele diante daquela vala e tirar ele do perigo. O primeiro passou com um palmo. O segundo passou por na beiradinha mesmo, mas passou. E o terceiro? O terceiro desviou. Aí, o que eles entenderam? Eles achavam que o rei queria uma pessoa tão experiente que passasse por aqui, pelaquela valeta sem correr o perigo de... Aí o rei disse, não, o sábio é aquele que desvia por bem longe. Ô, irmão, vocês sabem como eu consegui ler a Bíblia todinha dentro de um ano? Eu lia 3 capítulos por dia, e 5 no sábado e 5 no domingo. Dentro de um ano eu li toda a Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia, você vai melhorar o conhecimento, você vai melhorar a sua capacidade de leitura, você vai melhorar a sua cultura, você vai melhorar a sua inteligência, você vai melhorar o seu vocabulário, você vai melhorar o seu raciocínio lógico, você vai ser mais veloz para responder. Tudo isso a Bíblia ensina. Aí tem gente pensando que não sabe disso não. Tudo isso a Bíblia tem. Minha esposa testemunha que eu sou viciado em ouvir. Viciado. Meus ouvidos vivem sendo utilizados direto. Eu não consigo deixar de ouvir. Aí eu escuto a Bíblia, escuto notícia, escuto. O que é que eu não escuto? Aquilo que não me faz ser melhor do que eu sou. O que é que não me faz ser melhor do que eu sou? O que não me faz ser melhor do que eu sou? As coisas que o mundo gosta. Vídeo TikTok.
O que não me faz ser melhor do que eu sou? Aquilo que vai me ensinar a fazer coisas que Deus gosta. O que não me faz ser melhor do que eu sou? O que vai me fazer aprender algo para eu enganar alguém, mentir para alguém. É isso. É isso. Aí eu só vou ouvir ou ver aquilo que me faça ser uma pessoa com mais cabeça, com mais responsabilidade, com mais competências, me faça ser mais verdadeiro, me faça ter vontade de conhecer mais na Bíblia. Para quê? Para eu ficar mais perto de Deus, para que se eu precisar clamar Ele por uma resposta, Ele dizer, está aqui, filho. Aí, funciona simples assim. Porque o pastor é pastor, mas nessa. Vamos orar? Quem está gostando do cabelo da minha esposa assim? Tá bonito. Quer que ele tenha? Sim. Duas cores? Sim. Quer que a igreja fica com uma pessoa? Agora, irmão, eu quero de uma loja de eu pintar o meu cabelo. Horrível. É a opção do senhor, na minha visão. Tá vendo? Olha a diferença dos homens para as mulheres. As mulheres, olharem para elas, está lindo. Os homens só botaram para dizer, vai ficar mais feio do que já está. Aí vem. Irmão, Deus, fala aí, por favor. Querido eterno Deus, pelo nome do Senhor e te agradecemos. Deus, que lição, que estudo maravilhoso sobre a tua palavra. A palavra que é viva, eficaz e poderosa, meu Deus. Que a gente possa usar o nosso tempo para meditar, para aprender da tua palavra, para ler, escutar, meu Deus, porque esse é o manual da nossa vida. Pai, tenha misericórdia de ser cada um dos feitos da tua história. Que os teus servos possam ter esse desejo inicial pela tua palavra. Pai, louvamos em nome de Jesus Cristo e te pedimos essa capacidade. Senhor, visite também ali o irmão Raul que está operado, tenha misericórdia dele, Senhor. Deus também resolve os problemas de cada um dos teus servos, que estão precisando. Pai, o Senhor é o Deus que tudo pode e confiamos na tua palavra. Tenha misericórdia de nós e te agradecemos em nome de Jesus. Não, está operado? Oração do irmão Raul. Eu não sabia não. Ele está com a mão operada, ele quebrou a mão. A primeira moto na folha ainda caiu e quebrou a mão e ficou operado com a mão. Eu vou ver como é que eu Eu faço. esqueci de falar com os irmãos. Parabéns pra você. Essa data querida. Isso não é valor não, velho. Felicidade! Muitos anos de vida. Parabéns a você! Essa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre ela, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre ela, seu amor! Já apagou, foi? Eita, o ventilador não foi? Ora aí, pastor, pelo aniversariante de hoje. Jesus, muito obrigado pela Nicole, Senhor. Te louvo pelo Senhor que nos presenteou de conhecer essa família, Pai. Pai, dá saúde a ela, inteligência e mantenha ela na igreja, Senhor, que ela possa ter o desejo de aprender a tua palavra e disposição, Senhor, de que serve. Abençoe também seu irmão, abençoe os outros irmãos, a sua mamãe, seu papai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A bênção. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa e com a sua família, hoje e sempre, você diz? Amém. Amanhã é quinta do jejum, mas agora é hora de comer.